Como andam seus relacionamentos? Deus pode dar um novo rumo à sua história. Livre-se das mágoas, alargue suas fronteiras emocionais e receba unção para ter relacionamentos de sucesso. Olá, igreja Sara Nossa Terra querida. Hoje, domingo da Páscoa. Sexta-feira, tivemos aí a Sexta-feira Santa, onde tivemos as maravilhosas festas proféticas focado na Páscoa. Ontem, as arenas, sábado, especial, né? E hoje, domingo da ressurreição. E no domingo da ressurreição, é um dia muito especial. Por que a gente não faz a Santa Ceia hoje? Porque a Páscoa foi numa festa da Páscoa que o Senhor Jesus transformou a Páscoa na Santa Ceia do Senhor. Por que a gente não faz hoje? Porque a maior parte das nossas igrejas estão fechadas. A grande maioria hoje não pode ter presencial. Presencial é só Brasília e mais alguns poucos estados. Nós vamos fazer domingo que vem. Domingo que vem vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor no mês de abril, em nome de Jesus. Então eu espero vocês. Agora hoje, como é Páscoa, domingo da Páscoa, domingo da ressurreição, eu não podia deixar passar batido. Então eu combinei com os bispos de mostrar como era a Páscoa para vocês. Grande parte da igreja não sabe. Pensava que Jesus sentou numa mesa de cadeira, como Leonardo da Vinci pintou a última ceia, né? Mas não tem nada daquilo lá. Aquilo ali é a visão da medieval, não tem nada a ver. A mesa judaica era isso aqui, ó. Vou me dirigir para cá, dá licença. Vou virar as costas para vocês. Aqui nós temos a verdadeira mesa judaica ou hebraica. Realmente é isso aqui. Então, Jesus estava sentado no centro, né? Eles sentavam, né? Colocavam os pés, igual eu estou aqui assim. Na mesa, quais eram os elementos? Eles tinham o pão asmo sem fermento, né? Que está aqui representado, né? Pão, ou que é o mesmo pão que nós comemos na Santa Ceia. Eles tinham o vinho aqui, cálice, né? Ou o vinho aqui também, certo? Eles tinham ovos brancos que não estavam na Páscoa de Moisés. Na Páscoa de Moisés só tinham pão, o cordeiro na Páscoa de Moisés, o vinho e ervas amargas. Só esses 4 elementos, 4, né? Pão, cordeiro, vinho e ervas amargas. Ao longo da história foram entrando outros elementos, e entre eles veio o ovo, que é a vida, semente da vida, né? Semente da vida, que hoje está no ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa ele refere ao ovo cozido, branquinho, que eu gosto, eu como ovos todos os dias. Então, que é vida, proteína, melhor tipo de proteína, especialmente ele sem a clara, né? Então, quando a Páscoa de Jesus tinha os ovos, tinha as ervas amargas. Ervas amargas, todo mundo sabe, representa sofrimento, dores, né? E também é digestivo para o cordeiro, porque a carne do cordeiro é uma carne forte. Então esta era a Páscoa. Esta foi assim que Jesus comeu a Páscoa, sentado no chão. Ao lado dele estava João e Pedro estava servindo lá na ponta. Cada discípulo tinha um lugar interessante. Judas estava muito perto de Jesus também. Cada um, a posição onde os discípulos estavam é muito importante. Eu vou te mostrar. Nós temos aqui no Arena, nós temos a pintura que remete direitinho aonde cada um deles estava. Então, assim era a Páscoa, que, como a Bispa Lúcia pregou sexta-feira, a Páscoa que transformou-se na Santa Ceia. Jesus tirou aqueles elementos e deixou apenas o pão, que é o seu corpo, e o cálice, que é o seu sangue. Vou chamar a Bispa Lúcia agora para nós orarmos.
Hoje eu orientei sexta-feira na festa da Páscoa, na minha pregação, que comêssemos juntos como família, que comêssemos juntos, né? Que dessemos papai e mamãe dessem uma aula para os filhos sobre o que significa esses elementos da Páscoa judaica. Bispo, Amém, Jesus. domingo da ressurreição, Páscoa, Glória a Deus. né, profética, maravilhosa. Amém. Né, vamos fazer esse momento de oração, dar uma palavra e vamos fechar orando. Ainda vamos ter uma ministração da palavra do seu bispo, da sua bispa, Brasília, bispos Lucas e Priscila, nas outras cidades, cada um dos bispos. Mas nós combinamos fazer esse momento para que a igreja pudesse compreender, né, como era a Páscoa, que não tinha nada da mesa de Leonardo da Vinci. Nada, que era aquela visão ocidental, distante da realidade judaica que eles viviam. Glória a Deus. Então, queridos, nós, como o bispo ministrou na sexta-feira, a Páscoa é feita em família, né? E hoje, como igreja cristã, é diferente, né? Para nós nós fazemos a Páscoa nossa, vamos dizer assim, no domingo, né? Que celebramos junto com os familiares, orando. Não deixa de orar junto com seus filhos, não deixe de agradecer, igreja, tá? É um prazer muito grande falar com vocês. Infelizmente não podemos estar juntos, mas logo vamos estar, não é? Já entrando na normalidade. Que Deus te abençoe sua casa. Levante agora suas mãos, vamos receber do nosso bispo essa unção, essa graça. Amém. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque hoje é o mais importante dia da nossa vida, mais importante dia da cristandade. É o domingo da ressurreição. É o dia em que nós celebramos, Senhor, a Páscoa da ressurreição de Jesus Cristo. Não apenas a libertação do povo hebraico do Egito. Não, Senhor, não apenas a passagem por cima, como eu mostrei na sexta-feira, Senhor, passar por sobre as casas dos judeus, as dores, o sofrimento. Não, Senhor, mas hoje é o dia da tua ressurreição. Todos morreram, mas Glória só a Jesus Deus. ressuscitou. Amém, Senhor. Todos, Maomé, Buda, Senhor, Confúcio, todos fundadores de religiões morreram, mas somente Jesus Cristo ressuscitou e trouxe a esperança da ressurreição pela fé na salvação que temos em Cristo Jesus. Que hoje tua igreja celebre essa festa, mesmo que esteja em casa, mesmo que estejamos em momentos difíceis, Pai, mas nós vamos vencer. Senhor, hoje é o dia do selo da nossa vitória. A Amém. vida vence a morte sempre. Em nome A de vida, Jesus. a alegria vence a dor sempre. Amém. Senhor, Senhor, o gozo e o regozijo vence sempre. O amanhecer vence a noite sempre. E nós estamos aqui para proclamar que em Jesus nós venceremos. Muito Glória a obrigado Deus. pela vitória por hoje, domingo da ressurreição, em nome Em de nome Jesus. de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, um beijo no Amém, coração. igreja, um beijo. Isso. Fique com seus bispos agora, né, no nome do Senhor. Tchau. Casa, amém ou não? Eu tenho certeza que Deus vai nos fazer crescer. Eu quero que você ponha a mão no teu coração e fale assim: Espírito Santo de Deus, eu chamo a existência das fontes superiores sobre a minha vida, que todas as bênçãos nas regiões celestiais sejam liberadas sobre a minha vida agora. Eu e a minha casa viveremos os melhores dias de todas as nossas vidas. Só quem crê nisso, diga um amém bem forte. Queridos, então vamos dar continuidade aqui na nossa palavra. O bispo Rodovalho trouxe um entendimento sobre a Páscoa, né, instrução profética. Mas eu quero que você compreenda algo. Jesus Cristo não está no madeiro. E pelo fato dele não estar no madeiro, há esperança para a tua vida. Ele não está no madeiro, você pode vencer a morte, você pode vencer a dor, você pode vencer a agonia, a doença, qualquer situação que vier sobre a tua vida, Cristo vai entregar sobre as tuas mãos e o melhor vai te encontrar. E eu quero falar um pouco sobre a importância desse culto de Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, e um tema que eu quero, um subtema que eu quero que você possa anotar é:
da condenação à libertação. O interessante é que nós precisamos compreender, você que está em casa, seja bem-vindo, é muito bom estar com vocês aqui. É interessante que nós precisamos compreender que Cristo nos libertou da morte e nos deu a oportunidade de viver. E eu costumo dizer por todos os lugares onde eu passo, Deus não nos chamou para sobrevivência, querido. Deus nos chamou para viver. Porque quem vive, projeta, planeja, quem vive, cuida do que realmente tem valor, a tua casa, a tua família, teu casamento. Você consegue valorizar todas as situações, você está vivendo. De forma contrária, quem só sobrevive, não consegue constituir grandes obras. O mundo determina o caminho que ela segue, mas quem tem uma vida em Jesus, veio para viver e viver uma vida em abundância. Então, da morte para a ressurreição, eu quero que você possa acompanhar comigo o livro de Romanos, capítulo 5, e eu quero ler com você do versículo 6 ao versículo 10. Cartas aos Romanos, capítulo 5, versículo 6. Diz assim, eu vou correndo e você me acompanha, amém? Diz assim, eu estou lendo na versão NVT, caso fica um pouco diferente na sua. A palavra de Deus diz no versículo 6 a seguinte questão, ele diz assim, quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por todos nós. Fala comigo, Deus não se atrasa. Pastor, tem uma situação na minha vida que eu tenho lutado. Deus está capacitando a tua estrutura para que aquilo que Ele entregar nas tuas mãos você não perca. Ele não se atrasa. Quem recebe? E Ele continua dizendo, morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Versículo 10. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Duas coisas importantes que eu quero mencionar dentro desse contexto. Aqui o apóstolo Paulo, ele traz uma referência muito forte. Ele traz o entendimento de que na sexta-feira que nós passamos agora, que é considerado como sexta-feira da paixão, a sexta-feira da morte de Jesus, todo o sacrifício foi feito naquele dia. O apóstolo Paulo, ele traz uma referência que a morte de Jesus foi o que nos fez sair do pecado e voltar para Deus. Já a sua ressurreição nos traz um entendimento de que nós devemos viver uma vida que agrade o Senhor. E aqui nesse versículo é importante nós compreendermos o histórico. Jesus Cristo morreu numa sexta-feira, e eu fico imaginando no sábado, o inferno fazendo festa, dizendo, ele não era o Filho de Deus, mas como é que ele era Filho de Deus e nós conseguimos matá-lo? Ele está morto, nós conseguimos sepultá-los. Eu fico imaginando o sábado todo mundo festejando nas trevas, e no domingo ele rodando a pedra, saindo do seu corpo natural e vindo para o seu corpo glorificado, dizendo, morte, onde está a tua vitória? Eu fui no Hades, no inferno, tomei a chave da vida e da morte que você usurpou, e agora eu dou vida em abundância para todos aqueles que eu bem quiser, que eu bem entender. Então entenda o cenário. Jesus morreu numa sexta-feira. Por que sexta-feira, pastor? Ele morreu no dia da Páscoa. Por quê, pastor? Entenda que Deus é muito exigente, querido, quando se trata de detalhes. Coloca a mão no teu coração e fala, Espírito Santo de Deus, me ensina a valorizar os detalhes.
todos os dias, quando você abrir os teus olhos, eu quero que você se lembre disso. Deus está te dando 24 horas para que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, cheio da presença de Deus. Então, a cada momento, valorize as coisas que têm valor. Ligue para os seus pais e fala: pai, bênção. Eu estou te ligando porque o Senhor é maravilhoso na minha vida, eu te amo, eu amo mãe, amo irmão, amo filho. Valorize os detalhes, porque quando você valoriza as pequenas coisas, quando Deus te colocar nas grandes, você não vai perder, porque o mal não vai prevalecer. Então ele continua dizendo o seguinte: Jesus morre numa sexta-feira, porque para se cumprir o que foi profetizado. Anteriormente, eu não sei se você se recorda, mas creio que sim, quando o povo de Deus teve a saída do Egito, assim como o bispo falou, o anjo da morte veio, fez a travessia, não entrou na casa daqueles que mataram o cordeiro, sim ou não? Que participaram da Páscoa e ungiu os umbrais das suas casas. E é interessante que a Bíblia, ela não se contradiz. Jesus, ele morreu na sexta-feira porque, de forma cultural, naquela época, na sexta-feira, eles costumavam sacrificar um cordeiro em memória da saída do Egito. E o interessante, que agora eu vou dar uma sacudida na tua mente. Por que Jesus morreu na sexta-feira? Porque cada detalhe que foi profetizado deveria acontecer exatamente como Deus disse. Olha a chave que eu quero te dar: o seguinte: as coisas nas nossas vidas não acontecem do jeito que nós queremos. As coisas acontecem nas nossas vidas da forma que Deus preparou. Se eu não estou vivendo ainda o melhor de Deus na minha vida, eu tenho que mudar a minha mente, voltar para Deus, porque Ele preparou dias melhores e mais extraordinários para mim e para você. Então Jesus, ele morre numa sexta-feira. Se ele morresse numa quinta, se ele tivesse morrido numa terça, se ele tivesse morrido numa segunda, aquilo que foi profetizado perderia o seu valor, e eu e você estaríamos condenados. Mas já que ele morreu numa sexta-feira na qual Deus profetizou, a esperança do Senhor se apossou da terra, da minha vida e da sua. Deus não nos olha mais pelo nosso pecado, mas Ele enxerga a minha vida e a sua a partir do momento que nós decidimos andar com Ele em aliança, porque o futuro que o Senhor tem para mim e para você é maior do que aquilo que eu posso imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para a tua vida. Então a Páscoa, ela traz esse sentido de existe um preço, um alto preço foi pago. Jesus não morreu numa quinta, nem numa sexta, numa terça, nem numa segunda, porque ele deveria se cumprir, as profecias deveriam se coincidir, né, entre aspas, porque não é coincidência, quem anda com Deus não anda pela coincidência, mas sim por um propósito. Quem anda na presença de Deus sabe que não existe acaso, existe provisão, providência, relacionamento, crescimento sobrenatural. E o que eu quero profetizar sobre a Sara, nossa terra do Riacho Fundo 2, é: o Senhor fará você viver os melhores dias da tua história. Eu tenho crido nisso, que Deus nos fará receber tudo aquilo que está proposto nos céus. Entenda, Deus une os céus com o natural para abençoar a tua vida. Os céus param para que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Então Jesus, ele teve essa coincidência. A lei exigia com grande rigor que se manifestasse, que se provasse ali a manifestação do Messias. O Messias que infelizmente em alguns países ainda estão aguardando ele vir. Mas nós que somos povo eleito, nós já estamos agradecendo e, como eu posso dizer, nós estamos aproveitando a presença do Messias todos os dias dentro das nossas casas, dos nossos casamentos. Não existe coisa melhor neste mundo do que poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque você sabe que Deus te guarda debaixo das suas asas. Falou comigo: a Páscoa não é o coelhinho, mas é o cordeiro. Então a Bíblia, a lei exigia diligentemente que se provasse, que concluísse o que foi profetizado. Eu entendo isso, servindo a Deus, que tudo que Deus falou ao nosso respeito vai se cumprir, querido. Quantas vezes eu andei desgarrado nesse mundo, perdido, até que um dia eu me encontrei com um cordeiro e eu falei: Senhor, eu me rendo.
e a minha redenção me fez viver uma vida melhor. A dica que eu quero te dar hoje, se você ainda não se rendeu, Deus quer fazer você viver dias maravilhosos, dias fantásticos, dias sobrenaturais. E é natural você entender que Deus, Ele une os céus com a terra. Deus une o espiritual com o natural. Os anjos estão à disposição daqueles que oram, aqueles que clamam, que gemem na presença de Deus. Tem uma música que eu aprendi com a minha tia, assim quando eu era bem jovem. Algumas poucas pessoas, creio eu, que vai lembrar dela. Que ela é mais ou menos assim, ó. Que é vitória. Vai, hã? Alguns disseram aí. Vai chorando o quê? Tem uma música antiga assim. Pastor, você quer que eu sofra, que eu chore, que eu... Na presença de Deus vale a pena. Não existe lágrimas que escorram que caia dos nossos olhos em Deus que não seja respondido. Eu me lembro, e eu quero dizer para você que as maiores orações, as mais sinceras, as mais fiéis que você fez, foi nos momentos de mais dor, e foi no momento onde você mais se aproximou da presença do nosso Deus. Então Deus une os céus, fala comigo, os céus existem para me abençoar. Então existe uma necessidade humana, os céus libera do alto para se encaixar na sua vida. O que você tem orado, tem clamado, tem profetizado? Jesus vai ressuscitar, Ele vai renascer nessa área e você vai ter uma vida abundante. Então, para a gente dar continuidade, se cumpriu. E o interessante é que a lei, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é tão coerente que quando Jesus morreu, ressuscitou num domingo, e quando ele ressuscitou, ele foi ter ali relacionamento com seus discípulos, entre outras pessoas. Quando se passou 50 dias, o que aconteceu, igreja? Fala comigo, o descer do Espírito. E o descer do Espírito também já foi profetizado. O Pentecostes estava dentro daquilo que Deus profetizou. Por que veio o Pentecostes? Para preparação. Desceu como línguas de fogo, Atos capítulo 2 nos diz assim, e eram como línguas de fogo, e todos naquela casa foram cheios do Espírito Santo. Por que Deus batizou o povo com línguas de fogo? Presta atenção, não perca. Para que eu e você tivéssemos a instrução de falar dele. Muitas pessoas pensam que línguas de fogo só é o dom de línguas estranhas, faz parte. Mas eu quero te dar agora uma dica e uma instrução do coração de Deus. As línguas de fogo que Ele fez pairar sobre mim e sobre você, é para preparar os nossos lábios para pregar as boas novas. Aonde você entrar, se tiver alguém triste, se tiver alguém depressivo, se tiver alguém que não crê mais na vida, você é batizado com línguas de fogo. Deus preparou os seus lábios para falar, querido, creia em Deus, eu estou aqui para te ajudar, vamos para uma célula, vamos para o culto, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. As línguas de fogo é para que você pudesse, sabe o quê? Ser instruído em falar da palavra dele para todos aqueles que estiver ao teu redor. Não existe coisa mais fantástica do que você poder enxergar nos olhos de uma pessoa, quando ela é tocada pelo Espírito Santo, por intermédio daquilo que você profetizou, por intermédio daquilo que o Espírito Santo falou ao teu respeito, e ao respeito dela. Então Deus vai usar os seus lábios para mudar o destino de outras pessoas. Alguém glorifica aí? Você é um instrumento nas mãos de Deus. Deus usa os seus lábios, Deus usa as suas mãos, os seus olhos, para que outras vidas voltem ao amor verdadeiro. Então a Páscoa verdadeira, querido, precisa ser vivida todos os dias e principalmente em família. Eu creio e eu tenho certeza no meu coração que esse domingo que se passou, que está, nós estamos caminhando para o final dele, você trouxe o verdadeiro sentido da Páscoa sobre a tua família. Porque anteriormente, muitas pessoas se perdiam nisso por conta da questão cultural. Mas o verdadeiro sentido da Páscoa é esperança, é paz,
é renascimento, é uma nova oportunidade, e é saber que a minha vida não foi em vão, porque um alto preço de sangue foi derramado. Por isso que eu preciso viver uma vida sobrenatural, uma vida extraordinária. Por isso que eu não desisto do meu casamento, por isso que eu não desisto dos meus filhos, por isso que eu não desisto dos projetos que Deus tem para a minha vida, porque Cristo morreu e Ele renasceu na minha vida todos os dias. Então entenda, para a gente concluir, vai comigo no versículo 7 novamente, de Romanos 5. Ele diz assim: é pouco provável que alguém morresse por um justo. Olha que coisa. Embora talvez alguém se dispusesse a morrer por causa de uma pessoa boa. Seria natural, até seria honroso morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, que éramos pecadores. Interessante que nós precisamos ter esse entendimento. O pecado, ele existe, querido, ele é real. Existe uma guerra interior entre a minha vida, na sua vida, entre o bem e o mal. Existe uma guerra todos os dias. Pastor, mas eu não peco, eu não erro, eu não cometo nenhum tipo de crime, nem nada do tipo. Então eu não sei se você já ouviu, mas eu conheço pessoas que já me disseram assim: pastor, eu não pedi para Jesus morrer por mim. É por isso que nós compreendemos o quanto que nós não merecemos daquela libertação. Porque se alguém morresse por nós, porque a gente necessitava pedindo, não seria válido. O próprio Deus se fez como pecador para nos tirar da condição de morte e nos dar a sua própria vida. Interessante aqui, dentro desse contexto, é que muitos de nós pensamos o seguinte: mas eu não faço nada errado, eu estou vivendo minha vida tranquila, eu não faço mal a ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu não brigo, eu não odeio ninguém. Mas é aquela mesma questão, presta atenção no que eu vou te dizer. Uma bananeira, mesmo sem dar frutos, ela é o quê? Uma bananeira, sim ou não? E nós conseguimos compreender que mesmo sem ela gerar os frutos, a essência dela, a sua natureza é ser uma bananeira. Da mesma forma, por mais que em alguns momentos nós não pensemos que não andemos em cometendo algum erro, algum deslize, a nossa natureza, a nossa essência natural, ela é pecadora. E é necessário com que a nossa essência todos os dias seja levada à essência dos céus, que é a que nos traz a remissão dos pecados. O que eu quero te dizer com isso? Quando você se entrega, você se derrama na presença de Deus, nós saímos da posição de banana, vamos dizer assim, e nos tornamos homens e mulheres vivificados no Espírito, que progride, que cresce, que avança e que vive dias especiais, dias maravilhosos. A nossa natureza e essência, desde os primórdios, é pecado. Mas quando você se entrega para Jesus, você entende o que Ele pode fazer na tua vida, Ele muda a tua natureza, porque conversão não é de fora para dentro, querido, conversão é de dentro para fora. A conversão genuína, ela acontece no meu coração, nas minhas escolhas, nos meus hábitos, no meu dia a dia. E quando eu decido viver e ser aquilo que Deus preparou para que eu pudesse ser, eu consigo ser transformado. E aqui fora é apenas um detalhe. Eu oro e profetizo na tua vida que você, nesses dias, vai provar da glória de Deus na tua casa, vai provar da glória de Deus nos seus negócios. Muitas pessoas têm vivido dias difíceis nas finanças, entre outras áreas, mas Deus vai olhar para você e vai falar: o justo viverá pela fé, e eu estarei com ele até os últimos dias da vida dele, porque aquilo que eu comecei, eu sou fiel e irei cumprir a carreira até o final. Dê uma salva de palmas a ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, como eu disse, não matar, ou seja, não fazer nada desse sentido, não exclui de nós a essência do pecado. Mas, quando nós aceitamos a Jesus e entendemos que Ele morreu no nosso lugar, nós reconhecemos o sacrifício, isso nos faz
viver e ter uma nova natureza. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, que aqueles que foram crucificados com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que todas as obras se faz nova. A novidade de Deus está sobre as nossas vidas todos os dias. E eu não sei você, mas eu estou esperançoso e com muita fé. E eu estou crendo e orando, falando: Deus, eu quero poder viver aquilo que o Senhor preparou. Eu estou extremamente ansioso para ver a obra de Deus sendo concluída na vida da igreja do Riacho Fundo 1. Eu quero poder enxergar aqui famílias sendo restauradas neste altar, casamentos sendo estabelecidos, filhos se convertendo e o melhor de Deus se concretizando na tua vida. Então, o pecado nos afastou, mas a cruz nos reconciliou. E para eu finalizar, duas coisas importantes antes de finalizar. Primeiro, pastor, mas por que então, hoje, de forma natural, nós comemoramos no domingo, né, assim, o mundo comemora isto, a questão do ovo de Páscoa, né, do chocolate? O verdadeiro sentido não é esse. Não estou dizendo que se você fez algo, faz isso. Não. Simbolicamente você pode fazer, mas traga sempre o entendimento sobre a casa. Não foi o coelho que se sacrificou, como eu falei, foi o cordeiro. Por que existe, às vezes, né, essa questão mais comercial? Porque num momento da história da igreja, teve um momento que a igreja ficou um pouco, perdeu um pouco a força da pregação, da palavra, e eles trouxeram um método para trazer as pessoas para perto, fazendo duas coisas, que foi o ovo. Primeiro foi uma estratégia para trazer a essência do aspecto da graça de Deus, que é algo que traz, que adocica a vida, né, que traz sabor para a vida. Eles trouxeram o ovo, o chocolate, colocaram para quê? Para dizer que estar na presença de Deus é algo alegre, agradável. Entende isso? E o outro sentido é porque colocou a questão do coelho, o coelho como uma forma de reprodução, de multiplicação. Mas isso foi algo apenas de forma antiga. Mas nós, da igreja, nós não podemos perder o sentido. O meu Jesus, querido, e o seu Jesus, ele não veio em forma de chocolate. Amém ou não? Mas ele transpassou as nossas vidas por intermédio do amor. O nosso Jesus foi crucificado no madeiro, mas o madeiro não foi forte o suficiente para mantê-lo lá. A morte não pôde segurar a Cristo, porque ele ressuscitou e hoje ele vive dentro de cada coração que aqui está. E o último texto que eu leio para a gente concluir é versículo 10 de Romanos capítulo 5. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. A nossa liberdade veio por intermédio da morte e ressurreição de Jesus. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais forte eu estou, mais habilitado eu estou, e o Espírito Santo em todo o tempo se manifesta em mim e em você. Amém, queridos? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, nesse momento nós geramos dentro do nosso coração um sentimento de gratidão. Há mais de 2000 anos atrás, um homem andou sobre essa terra e não me condenou pelos meus erros, não me julgou pelas minhas falhas, tampouco me condenou à morte, mas ao olhar nos nossos olhos, Ele enxergou a necessidade de voltar ao Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que a manifestação de Deus se instaure na tua vida, que a paternidade do Espírito Santo seja evidente na tua vida. O teu Deus hoje, Ele te abraça, Ele te recebe em seus braços, dizendo: se necessitasse apenas uma pessoa no mundo,
ser resgatada por Cristo, ele passaria por tudo que passou por amor àquela vida. O pastor deixa as 99 ovelhas num lugar apropriado e vai atrás da ovelha que se perdeu e a recebe com alegria, e a recebe com toda a intensidade do seu coração. Eu oro agora para que o sentido da Páscoa possa pairar na sua família, que você entenda que os teus sonhos são reais, são palpáveis, eles vão acontecer, porque Cristo pagou um alto preço para que isso acontecesse. Não permita com que situações determinem a sua vida, mas deixe com que a palavra determine os seus caminhos, porque ela te conduzirá por dias maravilhosos. Ele traz cura, Ele traz libertação, Ele traz paz, Ele faz com que você rompa financeiramente e emocionalmente, porque Ele é fiel, em nome de Jesus. Mais uma vez fala comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dê a salvação. Você pode aplaudir a Ele? Ele é digno. Quero fechar esse momento te dando a oportunidade de você fazer a sua oferta, de você trazer o teu dízimo na presença de Deus. Uma coisa que eu tenho experimentado de Deus é que tudo aquilo que nós fazemos com entendimento não é pesado. E todas as vezes que nós estamos na casa de Deus, nós precisamos selar aquele momento com uma oferta. Não permita vir à presença de Deus, receber uma palavra e não tomar posse daquela palavra e selar ela no mundo espiritual como oferta. Mas que você entenda, Deus não te obriga a fazer. É a nossa gratidão que nos impulsiona a viver crendo naquilo que Deus profetizou. Você que está em casa, vai ter na tela, creio eu, as contas da igreja, o QR Code, vai ter as oportunidades que você pode ter aí para você fazer a sua oferta, trazer o teu dízimo. E que nesse culto especial de ressurreição, vamos dizer assim, que você faça uma oferta de gratidão. É a nossa generosidade que nos faz experimentar todos os dias os detalhes de Deus. Aquilo que Deus preparou para mim e para você não se pode comprar, querido. Nós não conseguimos barganhar com Deus. Quando Ele diz traga o dízimo, Ele coloca 10%, independente daquilo que você constrói, é 10%. Por isso que nós pastores e bispos, nós falamos, traga o dízimo, é a tua aliança, é o teu comprometimento, é a tua gratidão. E nós entendemos que dentro desta unção existe uma unção de proteção. Eu quero te dar essa oportunidade. Eu vou tentar fazer da maneira que eu sempre estou acostumado a fazer, depois vocês me ajudam aí. O teu dízimo, você vai entregar aqui do meu lado direito no cesto. A tua oferta ou a tua oferta especial, pode colocar aqui do meu lado esquerdo. Os nossos líderes, os nossos queridos missionários, eles estão aqui disponíveis para ungir você e que você receba uma unção da ressurreição. Eu não quero que você somente entregue dinheiro no altar. Dinheiro no altar não muda a vida de ninguém. Mas o sacrifício, uma oferta, tem o poder de mover o sobrenatural, o espiritual, como eu falei no início da palavra, para trazer a concretização no mundo natural. O que eu e você precisamos não são de coisas naturais, mas é de uma palavra que sai da boca de Deus dos céus, porque quando Deus abre a boca dele, o mundo natural é obrigado a te abençoar. É isso que eu declaro sobre a tua vida. Fica à vontade, os nossos queridos louvor vai cantar uma canção e você pode trazer da maneira que você quando azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar, Deus proverá.
Comece a oração. Nós ainda temos alguns irmãos que estão fazendo suas ofertas. Fecha os teus olhos. Vai deixando essa canção ministrar o teu coração. Vai dizendo que você vive pela fé. Você não vive pela vista. Vai deixando o Espírito ministrar no teu interior. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Sim, Deus proverá. Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Sim, Deus proverá. Deus proverá. Glória a Deus. Queridos, um privilégio estar com vocês. Quero te convidar a se colocar em pé. Nós temos compromisso com o horário. E eu gostaria que você estendesse a sua mão direita para cá, a mão da força, da autoridade, a mão da tua juventude, em nome de Jesus. E declare comigo, fala: Senhor Jesus, nessa noite eu recebo todas as bênçãos preparadas a mim dos céus. Que os céus traga providência, que os céus me faça crescer e que o melhor do Senhor seja derramado sobre a minha vida. Nessa noite eu te dou a minha vida como sacrifício, em nome de Jesus. Amém, queridos? Dê uma forte salva de palmas ao teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda a sua mão para frente e declare comigo, fala: Senhor Jesus, nessa noite eu recebi uma palavra e eu guardei no meu coração, e ela não vai se perder. E que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti e te traga paz. Que o anjo do Senhor esteja acampado ao teu redor, te guiando, te protegendo e cuidando de cada detalhe. Que vocês possam ir para a melhor semana da tua vida. E eu tenho certeza que boas notícias te encontrarão. Uma nova unção, uma preparação nova dos céus. E que a glória de Deus se resplandeça sobre você. Você que está em casa, obrigado por estar conosco. E que você receba essa bênção e o melhor se cumpra na tua vida. Uma coisa importante, querido, você que está nos visitando pela primeira vez, os nossos líderes, só levanta as tuas mãos. Se tiver alguém que está nos visitando, todos são de casa. Glória a Deus, amém. Se você estivesse visitando, eu queria te conhecer. Mas já que são todos de casa, que você possa ir em paz e segurança. E eu tenho certeza, tem aí? Glória a Deus, sejam bem-vindos. Que a glória de Deus resplandeça sobre vocês. Sejam, vocês são amados. Essa igreja orou, por isso que vocês estão aqui. Eu quero poder só conhecê-los rapidamente, pegar o pedido de oração. Amém? Que Deus te leve para uma semana extraordinária, na bênção dEle. Vamos para cima, em nome de Jesus. Até os próximos cultos. Amo vocês, Riacho Fundo. Deus é poderoso. Deus proverá quando a sede e a farinha faltar, quando minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus provê.